Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, né, gente? Então, olha, nossa aula de hoje, 13 de maio, aula 5, perímetro de um polígono. Mas antes da explicação, gente, vamos ver essas perguntinhas aqui? Veja bem, ó. Responda as questões no seu caderno. Seu Olavo trabalha para uma empresa que está loteando uma área. A cada venda de um lote, ele cerca o contorno do terreno com um fio de arame. Então veja bem, olha, número 1. A próxima tarefa de seu Olavo é cercar um terreno de 35 metros de frente por 22 metros de fundo, lateral. Como você faria para calcular a metragem de fio que seu Olavo vai precisar para cercar todo o terreno? De quantos metros de fio precisará? Bom, pessoal, veja bem, olha, então é um terreno na forma de um retângulo, né? Por que é um retângulo? Porque ele tem dois lados com medidas iguais, os dois lados paralelos aqui, ó. E esses outros dois lados, essas duas laterais também são paralelas, só que diferente da medida, ó. 35, 35, 22, 22. Então isso caracteriza um retângulo, porque o quadrado ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, gente, ele quer cercar todo esse terreno. Então, que sugestão que vocês dariam para saber a quantidade de cerca que ele vai precisar? Basta simplesmente, tem duas opções. Como a gente pode observar, olha, as duas frentes medem 35 metros. Então, eu posso fazer 2 vezes 35, mais 2 vezes 22, né? Porque são duas medidas de 22 metros e duas medidas de 35 metros. Essa seria uma sugestão. E a outra, basta simplesmente somar todos os lados da figura. Também a gente vai descobrir a quantidade de cerca que ele vai usar. Tudo bem? Bom, o número 2, olha, mais um trabalho para seu Olavo. Um terreno de 40 metros de frente, olha ali, ó. Então 40 metros de frente por 30 metros de fundo. Foi vendido e será dividido e cercado como mostra a figura ao lado. Calcule quantos metros de cerca seu Olavo vai usar para cercar um dos terrenos triangulares. Então veja bem, olha, gente. Então também é um terreno retangular e foi traçada uma cerca no meio. Então dividiu esse terreno em dois triângulos. Observa que, olha, triângulo a gente já até estudou. Então, se a gente fosse analisar, gente, seria um triângulo retângulo, né? Porque olha o ângulo reto formando aqui, ó. Forma um ângulo reto aqui e o ângulo reto aqui, ó, que é o ângulo de 90 graus, estão lembrados? Então, veja bem, que sugestão poderia fazer aqui? O que vocês acham? Se a gente observar, olha, né? Então, se aqui tem 40 metros, significa que aqui embaixo também são 40 metros. Se aqui são 30 metros, significa que o outro lado também são 30 metros. Então, não falou que ele dividiu o terreno no meio? Bom, então se ele dividiu o terreno no meio, o que a gente vai fazer? Ó, aqui a medida é 40, aqui a medida é 30. Então, eu quero fazer esse contorno aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Basta eu somar, olha, 40 mais 30 mais 50. Aí eu tenho a medida desse terreno. A mesma coisa vai ser desse outro lado, ó. Se aqui é 30, aqui também é 40. 30, desculpa. Então, vai somar 30 mais 50 mais 40. Ou seja, gente, então o que é o perímetro de um polígono? Perímetro de um polígono nada mais é que a soma das medidas de todos os seus lados, tá bom? Então, isso é perímetro. Agora, veja bem, olha, quando obtemos a soma, deixa eu mudar aqui um pouquinho, porque está muito embaixo aqui, aí, olha lá. Quando obtemos a soma das medidas dos lados de um polígono, estamos encontrando o seu perímetro. Veja alguns exemplos. Aí, gente, se observar nessa figura aqui, ó, nessas duas figuras, olha uma figura que tem 1,
2, 3, 4, 5 lados. Só que as medidas aqui, olha, tem número decimal, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai calcular a soma com números decimais. Como eu disse para vocês, perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, se fosse para eu calcular esse perímetro, olha bem, olha, como eu estou dizendo para vocês, ó, tem um número natural e um número decimal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai armar essa continha da seguinte forma. Olha, vou fazer aqui para vocês, ó. Vou fazer nesse papelzinho aqui. Então, olha, eu tenho a medida 5. Como o número tá 5 inteiros, tá vendo? Olha, 5. A gente vai colocar, ó, 5,0. Mas por que eu coloquei 5,0? Porque o número aqui é decimal, o número aqui é decimal, o número aqui é natural e aqui o número é decimal. Para a gente colocar vírgula embaixo de vírgula, que toda vez que eu vou somar números decimais, gente, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Se o número não tem vírgula, a gente acrescenta. No caso aqui, ó, 5. Então eu coloco, olha, vou colocar, olha, 5,0 mais a outra medida que está aqui, ó, 2,8, ó, 2,8, tá vendo? Mais 3,1, olha, 3,1, olha lá, mais 2, aí eu vou colocar 2,0, que tá a medida aqui, mais 1,8. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 medidas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Agora, gente, tá vendo? Ó, eu coloquei vírgula embaixo de vírgula. Agora eu vou somar de trás para frente, da unidade para dezena. Então, 8 mais 1, 9, com mais 8, 17. Coloco a vírgula, vai 1. Agora vamos somar. 1 mais 5, 6, 8, 3, 11, 2, 13, 1, 14. Então, olha, 14,7, qual que é a unidade? Isso é importantíssimo. Centímetros. Então, olha aqui a resposta, ó. 14,7 centímetros. Então, é assim que a gente vai fazer perímetro. Então, guardando que perímetro é sempre a soma das medidas de todos os lados. Então, se o número tem vírgula, a gente vai colocar vírgula embaixo de vírgula e fazer a continha, sempre somando os números. Olha esse outro aqui, gente, olha. Aqui está em milímetro, aqui está em metro e aqui está em centímetro. Olha, grandezas diferentes. Então, como eu falei para vocês, eu não posso trabalhar com grandeza diferente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar tudo na mesma unidade. Primeira coisa aqui, olha. Aí vocês escolhem o que vocês querem transformar. Se quer transformar em milímetro, se quer transformar em metro, ou se quiser transformar em centímetro. Vai depender do que você quiser. Vamos optar para transformar tudo em centímetro? Olha, igual o livro fez aqui, olha. Olha lá, calcular o perímetro do triângulo. Inicialmente, passamos todas as medidas para uma mesma unidade. Foi o que eu disse para vocês. Por exemplo, para centímetro, olha, 0,04 metros. Eu já sei que 1 metro não são 100 centímetros, ó, 0,04 vezes 100. Basta eu andar com a vírgula 2 casas para a direita. Por que 2 casas? Porque é 100. Então, ficou 4 centímetros. Olha lá, já transformei o metro. 32 milímetros. Eu já sei que 1 milímetro corresponde a 10, aliás, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, para eu transformar milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10. Lembra lá daquela tabelinha que eu falei para vocês? Então, 32 dividido por 10, não há necessidade de fazer continha. Volta como é uma casa, eu volto uma casa para a esquerda lá. Ficou 3,2. Então, olha, centímetro, centímetro. A outra unidade está em centímetro, então eu não preciso transformar, tá? Então, olha o que é o perímetro. 5,6 mais 4 mais 3,2. Como eu disse para vocês, o número não tem vírgula, né? Então eu coloco 4,0. Então vai ficar, ó, 5,6 mais 4,0 mais
3,2. E vamos somar? 6 mais 2, 8. Abaixa a vírgula. 5 e 4, 9. 3, 12. Aí, gente, olha. 12,8 centímetros. Tá vendo? Então, isso que é o perímetro. Vamos para as atividades? Vamos lá.